Bom dia, graças a Deus aos irmãos, amém? Estão ouvindo bem aí no fundo? Louvado seja Deus, né, irmãos? Estou bastante feliz por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Estou muito feliz pelo dia de ontem, né? Passamos um dia maravilhoso ali com os irmãos da Igreja de Francisco Morato. Ficamos até a noite ali, onde tivemos a conferência de aniversário de 7 anos da igreja. Foi maravilhoso o dia de ontem, irmãos. Maravilhoso. Sabe, é algo assim que você participa, e quando você participa, você, mesmo com todo o cansaço, você fala, meu Deus, como valeu a pena. E, para não esquecer da conferência de ontem, o tema que nós vamos estar trazendo hoje será o mesmo que foi tratado ontem na conferência que o nosso pastor pregou, a unidade da igreja, né? O tema falava sobre isso. Mas nós vamos, porque estamos na sequência, né, irmãos? Bastante coisa vocês já ouviram ontem, mas nós estamos expondo a Epístola de Paulo à Igreja de Éfeso, né, os Efésios, e hoje nós estaremos iniciando o capítulo 4, tá bom? Então você já pode ir abrindo aí sua Bíblia no capítulo 4 da Epístola de Paulo aos Efésios. E gostaria de fazer um breve comentário, irmãos, sobre essa questão da unidade da igreja. Se nós pegarmos a carta de 1 Coríntios, até comentava com o pastor, você vai ver que o Paulo, em todo o tempo ali, na Epístola aos Coríntios, ele está tratando de uma questão da unidade. Aquela igreja ali, ela está, né, correndo grandes riscos em sua unidade por coisas que estão acontecendo dentro da igreja. Amém? Você vai ver no capítulo 1, da Epístola de Paulo aos Coríntios, que o Paulo ele começa tratando ali o quê? De uma divisão que existe dentro da igreja em torno, né, das autoridades eclesiásticas da igreja. Tem pessoas falando ali, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, né? Eu sou de Apolo, aí tem aquele grupo que é o grupo de Cristo, ou seja, a unidade ali ela está meio fragmentada, né? Aí nós vamos ver ali o Paulo chamando até mesmo aqueles irmãos de carnais, de meninos em Cristo, por causa das atitudes que eles estão tendo, né? Aquela atitude ali que está dividindo a igreja, a formação de grupos dentro da igreja. Né, irmãos, isso é algo muito importante para a gente aprender. Grupo dentro da igreja quebra a unidade da igreja, né? Aqueles grupinhos que se formam ali, né? Esses grupos, eles quebram a unidade da igreja, né? Nós vamos ver Paulo tratando ali com os irmãos da igreja de Corinto, irmãos, sobre irmão que está em litígio contra outro, literalmente, né, colocando o irmão ali no SPC Serasa, ali, porque o irmão está devendo, né? Nós vamos ver isso dentro da igreja de Corinto, no capítulo 6 nós vemos isso aí. Outra coisa que nós vamos ver é aqueles irmãos fortes, né, menosprezando aqueles irmãos fracos, aqueles irmãos que se acham fortes, que podem comer de tudo, que podem comer carne no templo, né, menosprezando aqueles irmãos na consciência fraca que acham que não podem comer, né? Então nós vamos vendo ali, irmão, a questão da unidade da igreja, e o Paulo chega no ápice ali, quando tem irmãos se achando, né, o todo espiritual, porque tem mais dons espirituais do que o outro dentro da igreja, né? Irmãos ali que falam em línguas, menosprezando irmãos que não falam, né? Aí o Paulo, no metade do capítulo 12 de 1 Coríntios, irmão, o que ele vai falar? Ele vai falar, peraí, vamos levar essa coisa para o local certo. Aí o Paulo vai mostrar que todos os membros ali fazem parte de um mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, né? E que esse corpo não está dividido, que Cristo não está dividido. E no capítulo 13, ele vai chegar ali na questão do amor, né? Ele vai mostrar que o amor é quem une todas as coisas, que eu posso falar a língua dos homens, a língua dos anjos, eu posso profetizar, eu posso fazer todas as coisas, mas se eu não tiver amor, nada disso me adianta, né? Então, ele mostra que essa unidade é uma questão de uma unidade que é formada pelo amor, né, irmãos? Só que essa questão da unidade, irmãos, ela também tem algo que também expressa a unidade. E muitas pessoas não entendem isso. A exortação, ela também é uma expressão da unidade. Tá bom, irmão? A exortação em amor, ela é uma expressão da unidade da igreja também.
Porque se eu me preocupo com a vida, com o Samuel, eu amo o Samuel, e eu estou vendo ele tomando um caminho que não é um caminho, que é um caminho que pode prejudicá-lo lá na frente, a minha exortação em amor também é uma expressão da unidade de Cristo. Tá bom? Então, amar, muitas vezes não amar e expressar unidade, muitas vezes não é só afago na cabeça. Tá bom? O Paulo, ele ama essa igreja, irmãos. Ele ama a igreja de Corinto, mas ele chama ele de carnais, de meninos em Cristo. Ele vai falar exatamente assim: eu não posso falar a vocês como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Porque as atitudes de vocês não são atitudes de pessoas maduras, são atitudes de pessoas imaturas, pessoas que não desenvolveram na fé. Já pensou chegar para um irmão daqui e falar: irmão, não posso te tratar como uma espiritual, mas como uma carnal, tu está sendo um menino. Acabou, né? É um membro a menos dentro da igreja amanhã. Por menos do que isso, né, irmão? Muito menos do que isso, já corre esse risco. Mas, vamos para o texto? Efésios capítulo 4. Eu quis usar o exemplo de Coríntios, porque até eu conversei um pouco com o pastor ontem sobre isso, né? O pastor ontem até usou exatamente essa parte, né, pastor, de como a carnais a meninos em Cristo, né? E o pastor exatamente ontem falou sobre a unidade da igreja. Capítulo 4 de Efésios, estaremos hoje meditando em 6 versículos. Irmãos, eu estava comentando com o pastor, eu não achei que 6 versículos ia me dar tanto o que pensar, né, dentro desse texto, mas 6 versículos foi suficiente para a gente montar um sermão, e queira Deus que a gente consiga sair daqui, né, antes das 3 da tarde. Vamos lá. Capítulo 4 de Efésios, aquela versão de sempre, está ali. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Vamos em oração mais uma vez ao Senhor. Deus soberano, Senhor, eu mais uma vez louvo o Teu nome nessa manhã maravilhosa. Quão maravilhoso é o Senhor, Pai, que é difícil de expressar a alegria que nesse momento está em meu coração pelo o dia que o Senhor nos proporcionou ontem. Quão maravilhoso foi estar junto com aqueles irmãos, Senhor, em todos os momentos, seja na comunhão, ali no almoço, seja no culto da noite, Senhor, ouvindo a Tua santa palavra, e depois nos alegrando mais uma vez na comunhão ali no final do culto. Quão maravilhoso foi. Sou grato a Ti. Sou grato ao Senhor pelo pastor Josué, pelo pastor William Teixeira, pela igreja de Francisco Morato. Pai querido e amado, e sou grato principalmente por aquilo que pude ouvir na noite de ontem. Mas continuamos nessa manhã, Senhor, aqui reunidos para louvor, glória e honra do Teu santo nome. Temos a certeza que nessa manhã o Senhor continuará falando aos nossos corações, Senhor, porque a Tua palavra fala através do Teu Espírito Santo às nossas vidas. Deus maravilhoso, Deus santo, oro, Senhor, pela minha mãe que está ali internada, Senhor, naquele hospital, ali agora com meu irmão em sua companhia. Senhor, posteriormente também estarei ali com eles, mas eu tenho certeza que o Senhor é aquele que cuida dos seus, e o que traz conforto ao meu coração é justamente a palavra que o Senhor trouxe nessa manhã através do nosso pastor em abertura. Nos entristeceremos, Senhor, no dia que ela não estiver aqui, mas nos alegraremos na esperança, porque sabemos que, Senhor, a vida eterna é daqueles que o Senhor chamou para louvor e honra e glória do Teu santo nome.
A tristeza, Senhor, ela sempre é grande, como foi falado nessa manhã, na partida do dormir de um ente querido. Mas também é alegria saber que esse ente querido irá despertar um dia e estaremos todos juntos com o Senhor para a glória do teu nome. Obrigado. Obrigado por tamanho conforto. Obrigado por tamanho consolo que a tua palavra traz aos nossos corações. Senhor, muitas pessoas não entendem que a tua palavra ela fala conosco. Muitas pessoas não entendem que a tua palavra é a tua santa voz falando aos nossos corações. Bendito é teu nome. O Senhor é eterno, grandioso e glorioso. E em ti nós nos alegramos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Perdão, irmãos. Irmãos, só uma breve recapitulação do versículo do capítulos 1 a 3. Do capítulo 3, perdão. Dos versículos 1 a 13, irmãos, no capítulo 3, o Paulo ele aborda dois assuntos, né? O mistério de Cristo que foi revelado, um mistério que não foi revelado aos homens antigos, né, de outras épocas, mas foi revelado agora aos santos apóstolos por meio do Espírito, né? Ou seja, o Evangelho. Esse mistério que veio oculto durante toda a trajetória ali do Antigo Testamento, né, irmão? Nós vemos como sombras, né? Esse mistério agora ele é revelado aos santos apóstolos de Cristo, ele é o Evangelho. Então o Evangelho agora, né, aquilo que foi sombra durante todo o Antigo Testamento, agora ele é revelado aos santos apóstolos, amém? Esse mistério, o que ele revelava, né? Revelava que mediante o Evangelho, judeus e gentios eram unidos mediante a cruz de Cristo, tá? Mistério esse que Deus havia ocultado no passado, mas que agora se revelava através dos santos apóstolos. Né? Tudo aquilo então que estava oculto durante o Antigo Testamento é revelado, né, aos santos apóstolos, ou seja, a revelação do Evangelho. Eles recebem essa revelação do Evangelho do próprio Senhor Jesus Cristo. Né? A partir do versículo 14, irmãos, o Paulo ele volta a orar pela igreja de Éfeso. Né? Ele ora pedindo que esses irmãos sejam fortalecidos no seu interior, que eles possam estar firmados no amor de Cristo, que tenham conhecimento desse amor, mesmo que esse amor ultrapassando, né, o mero entendimento humano. Ou seja, parece que Paulo está orando por algo impossível, né? Porque ele diz, olha, eu oro para que vocês conheçam o amor de Cristo que excede, ou seja, que ultrapassa todo entendimento. Mas por que Paulo ora por isso, irmãos? Ele ora por isso porque lá na frente ele vai dizer o seguinte, que Deus ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Né? Então nós podemos orar orar a Deus por coisas que nos parecem impossíveis. E podemos orar por quê, irmãos? Porque para Deus não existe nada que seja impossível. Amém? Nós podemos orar a Deus por qualquer coisa, irmãos. E nossa oração vai ser sempre, Senhor, seja feita a tua vontade, mas eu estou orando por isso. Eu sei que aos meus olhos isso é impossível. Mas eu posso orar ao Senhor por isso, porque para o Senhor é soberano. Para ti não existe nada que seja impossível. Então, Senhor, na minha humildade, né, eu desço aos pés de Cristo nesse momento e eu oro ao Senhor intercedendo por isto. Amém? E nós precisamos, então, orar a Cristo, irmãos, nos relacionando, sabendo que não haverá coisas que Ele não possa realizar. E mesmo que aquilo que está totalmente longe da nossa capacidade, não está longe da capacidade do Senhor. E no capítulo 4, então, nós entramos, irmão, na questão da unidade. Vamos, então, ao verso de número 1. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação do que vocês foram chamados. Quando eu iniciei o capítulo 3, irmãos, e o Paulo, ele
inicia o capítulo 3 da mesma forma. O versículo 1 do capítulo 3 diz: por essa razão, eu, Paulo, prisioneiro do Senhor, prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Eu comentei no capítulo 3, no versículo 1, irmãos, e volto a fazer o mesmo comentário no capítulo 4, no início. O Paulo, ele se coloca ali para a igreja de Éfeso como prisioneiro de Cristo. E o porquê que Paulo ele se coloca como prisioneiro de Cristo e não prisioneiro de César? Não prisioneiro, né, do governador. Porque o Paulo ele tem um entendimento, irmãos, de que Deus é soberano e que nada está acontecendo na sua vida fora do controle de Deus. Nada do que está acontecendo com ele, ele pode estar preso ali naquela prisão, mas ele está ali porque o Senhor permite que ele esteja ali. O Paulo, irmãos, o que nós vemos em suas orações na epístola a Éfeso, é que em momento nenhum, passando pela situação que ele está passando, prisioneiro, prestes a ir, né, para a morte, mas em momento nenhum ele se preocupa com coisas pessoais para ele. A oração dele é sempre pela igreja. E quando nós vemos ele dizendo, por isso eu, prisioneiro do Senhor, ele sabe, irmãos, que ele é prisioneiro, ele está prisionado porque assim o Senhor permitiu. Se ele está passando por aquela situação, por aquele momento, é porque o Senhor, que tem controle de todas as coisas, permitiu que ele estivesse ali. E essa é uma maneira, irmãos, também de Paulo animar aqueles irmãos. Animar aqueles irmãos e até mesmo, irmãos, discipular aqueles irmãos, dizendo, olha, eu sou prisioneiro, mas não sou prisioneiro de César, eu sou prisioneiro do Senhor. É o Senhor quem está permitindo que eu esteja nessa prisão. Eu estou aqui porque o Senhor me colocou aqui. Quando quiseram matar Jesus, irmãos, Jesus ele falou a seguinte frase: nada vocês podem fazer se o Pai não permitir. Não é vocês que tomam minha vida, sou eu que entrego ela para vocês. Isso é entender a soberania de Deus, irmão. O Paulo, ele não tinha problema com a soberania de Deus. Ele entendia que o fato dele estar ali, né, o Deus soberano estava no controle de todas as coisas. E ele, no versículo 1 ainda, irmãos, ele vai fazer um pedido para a igreja. Por isso eu, prisioneiro do Senhor, peço a vocês que vivam de maneira digna da vocação com que vocês foram chamados. Esse rogo, irmão, de Paulo, é como se fosse um suplico a vocês, imploro a vocês, peço encarecidamente. Vamos ver Colossenses 1:9. Colossenses 1, do 9 ao 11. Né? Diz assim: por essa razão, nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que se transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento espiritual. Dessa maneira poderão viver de modo digno do Senhor, para o seu interior agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Por essa razão também nós, desde o dia em que soubemos disso, não deixamos de orar por vocês e de pedir que transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus em toda sabedoria e entendimento. Então, conhecendo a vontade de Deus agora, dessa maneira vocês poderão viver de modo digno do Senhor,
para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo em conhecimento. Assim vocês serão fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e paciência e alegria. Então, nós precisamos conhecer a Deus e, depois de conhecer a Deus, viver uma vida conforme o seu agrado. Então, Paulo, é um pedido que ele faz à igreja de Éfeso, é que, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação com que foram chamados. Então, nós precisamos entender que o cristão, ele precisa saber que a honra de Cristo, ela está envolvida em seu viver diário. Amém? A honra de Cristo, ela está envolvida em nosso viver diário. Essa vocação que o Paulo diz, irmãos, o que é essa vocação? É a capacitação dada pelo Espírito mediante o chamado eficaz. Porque quando nós fomos chamados eficazmente, o Senhor, através do seu Espírito, ele nos capacitou a viver de uma maneira digna que agrada a Cristo e honra o seu nome. Todo aquele que foi chamado eficazmente, se converteu, ele recebe do Espírito Santo a capacitação para viver de uma forma que agrada a Deus. Se você não diz que não consegue viver de uma forma que agrada a Deus, irmãos, talvez então você não tenha sido chamado eficazmente, talvez você esteja vivendo um momento emocional na tua vida. Porque todo aquele que foi verdadeiramente transformado, que foi chamado eficazmente, que recebeu esse chamado no seu coração, ele foi transformado e ele recebe capacitação do Espírito para viver uma vida de santificação. Amém? Então, por que Paulo fala dessa maneira digna? Existe uma maneira digna do cristão viver. Existe uma maneira digna. Muitas pessoas não vivem de maneira digna e o subterfúgio delas é colocar a culpa no diabo. A palavra de Deus diz que nós não somos mais escravos nem do pecado, não somos mais escravos do diabo e não somos mais escravos do mundo. Nós temos capacidade de viver de uma maneira digna que agrada a Cristo. Não estou falando que nós não pecamos. Estou falando o que a Bíblia diz e que nós estamos ensinando em 5 anos de plantação. O cristão, ele não é mais escravo do pecado. Ele peca. A natureza dele é uma natureza pecaminosa, mas ele não é mais escravizado pelo diabo. Versículo 2. Aí ele vai dizer como é que se vive da maneira como Cristo chamou, para agradar a Deus. Vamos lá. Por isso, eu, prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam da maneira digna de vocação com que foram chamados. Aí ele vai falar como é que o cristão ele vai viver. Com toda humildade. A maneira de viver do nascido de novo. É isso que ele vai falar agora. Ele vai viver em humildade. Humilde. Ele não é vaidoso. Ele reconhece suas limitações. Ele é modesto e ele é submisso. A primeira coisa que ele vai dizer, com toda a humildade. Então, o que é humildade? É uma pessoa não vaidosa. A vaidade dela não está acima de todas as coisas, né? Isso não está falando de vaidade, de beleza, nem nada disso, tá, irmão? Tem pessoas que a vaidade dela é tão grande
que não existe ninguém maior do que ela. Não existe ninguém que conhece mais do que ela. Não existe ninguém que faz algo melhor do que ela. Ela entende de todas as coisas, ela é superior em todas as coisas, ou seja, ela não é uma pessoa humilde. Tá? Ela detém todo o conhecimento, ela detém toda a sabedoria, né? Ela não consegue enxergar ninguém como alguém superior a ela, porque ela não é humilde. E a palavra ela nos ensina da seguinte forma: considere sempre os outros superiores a si mesmo. Então ele diz com toda a humildade, primeiro ponto da maneira do cristão viver, do novo nascido, viver com humildade. Segundo ponto, mansidão. O cristão que é manso, ele é dócil, ele é submisso. Submissão é uma coisa que as pessoas têm muita dificuldade, né? Quando se fala em submissão, né, parece que você já beliscou a pessoa. Mas é o que a Bíblia nos diz, irmão, que nós temos que ser submissos, nós temos que ser dóceis, nós temos que ser mansos. Tratar os outros com docilidade, com mansidão. Terceiro ponto, com longanimidade, ou seja, com paciência. Ser tolerantes, compreensivos, longânimo. Mais uma das qualidades que ele diz que tem aquele que está em Cristo, que faz parte da maneira de viver do cristão. Aí ele vai dizer uma frase que é o seguinte: suportando uns aos outros. Esse suportando aqui, irmãos, não quer dizer com tolerando, tá? Porque a Bíblia diz que o amor ele é não fingido. E se eu tolero alguém, eu estou sendo fingido. Então ele vai dizer suportando. O que é esse suportando? Esse suportar, irmãos, é o exercício da paciência em amor. É o exercício da paciência, é o exercício da longanimidade. Eu exercito a minha longanimidade com o irmão, ou seja, eu estou suportando ele em amor. Tá? Nós suportamos, nós damos o suporte, nós somos pacientes, nós exercitamos a nossa longanimidade, nós exercitamos a nossa paciência. E ele vai continuar dizendo no versículo 3, fazendo tudo para preservar a unidade. Fazendo tudo para preservar a unidade. Irmãos, esse fazendo tudo para preservar a unidade é exatamente o exercício dessa paciência em amor que me leva a fazer de tudo para preservar a unidade que eu tenho com meu irmão, para não quebrar esse vínculo que eu tenho com ele. É minha função fazer tudo para não quebrar o meu vínculo com o Wellington. É minha obrigação fazer tudo para não quebrar o meu vínculo com o Gustavo ou com qualquer um dos irmãos. E muitas vezes, irmão, para não quebrar o vínculo com o irmão, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ser submisso, eu tenho que ser humilde. Eu estou com a razão. Eu tenho toda a razão. Mas eu quero manter o vínculo com o meu irmão. Eu quero conservar o nosso relacionamento, eu quero conservar a nossa unidade. Então o que é que eu faço? Ah, tá bom, irmão. Vamos continuar. Tá todo errado. Tu não consegue enxergar que tu tá todo errado. Mas eu não quero quebrar meu relacionamento contigo. Eu te amo em Cristo. Tu é um membro do corpo de Cristo e eu sou também. Então eu não quero quebrar o meu relacionamento contigo. Então, mesmo você estando errado, e eu sei que eu estou certo, porque indo às Escrituras, indo conversar com outros irmãos, você vai ver que... Mas se você... Irmão, eu quero manter a unidade contigo. Tá bom? Não vou concordar se você vier com heresia, mas
Outra coisa a gente passa por cima. Tá bom? Se tu vier com heresia, não vai dar, mas outra coisa nós passa por cima. Né? Exatamente isso, irmãos. Porque se você não for humilde, muitas vezes, você não vai conseguir manter relacionamento com algumas pessoas. Da mesma forma que se o irmão não for humilde, muitas vezes ele não vai conseguir manter relacionamento com você. Porque muitas vezes você é uma pessoa, né, você não conseguiu enxergar ainda, mas você é uma pessoa bem difícil. Mas aí o irmão que é humilde, ele, né, usa da sua humildade e ele diz aqui, ele exercita a paciência dele. Eu acredito que tem muitos irmãos aqui que exercitam a paciência para ter comunhão comigo, não tem? Claro que tem, irmãos. Claro que tem. Da mesma forma, irmão, eu exercito minha paciência para manter comunhão com muitos irmãos. Isso é normal. Aí que balançou a cabeça ali. Mas é verdade, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para o corpo, nenhum membro é igual ao outro. Não é isso que a Bíblia diz? Quando nós olhamos... Mas esse membro que não é... Mas o que também a Bíblia mostra é que todos os membros, eles são importantes dentro do corpo. Então não vou arrancar meu dedo, irmãos. Não vou arrancar a minha orelha aqui porque esse ouvido aqui é deficiente. Eu não vou arrancar ela fora. Eu vou manter ela no corpo, eu vou cuidar dela. Da mesma forma como eu cuido da outra que ouve bem. Então, fazendo tudo que você pode para preservar a unidade. Tá bom? Fazendo tudo o possível para preservar a unidade pelo vínculo da paz. Esforçar, né? Fazer força, se empenhar, sacrificar para conservar a unidade que foi dada pelo Espírito. Então, versículo 3, vamos ler ele de uma forma diferente. Nós devemos nos esforçar, fazer força, nos empenhar, se sacrificar para conservar, ou seja, para manter a unidade que foi dada pelo Espírito. Porque a nossa unidade, irmãos, nós não somos unidos porque nós torcemos para o mesmo time de futebol. Nós não somos unidos, irmãos, porque fazemos academia junto. Nós somos unidos através do Espírito de Deus. É o Espírito que nos une. Então, nós nos esforçamos para manter, para conservar essa unidade que foi nos dada pelo Espírito. Hebreus 14, 12, 14, ele vai dizer: buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, 14. Buscai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, irmãos. Olha como é sério. Irmãos, olha como é sério essa questão de estarmos unidos. Essa questão de mesmo não concordando em todas as coisas, isso não ser motivo para quebrar o nosso relacionamento. Aí ele vai dizer o porquê disso tudo. Somente um corpo e um só espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Ele volta para a alegoria do corpo, ele vai dizer, olha, há um só corpo. Que corpo é esse? O corpo de Cristo, a igreja. Há um só corpo.
Há um só corpo pelo qual os cristãos estão unidos através do Espírito Santo. Não existe duas igrejas. O corpo de cristãos só. E todos os cristãos que fazem parte desse corpo estão unidos através da pessoa do Espírito Santo que habita em mim e também habita em você. Ele nos une. Ele nos une. Ele nos une uns aos outros. A esperança que nós temos é a mesma esperança. A esperança que foi dada a mim, ela também foi dada a você. A mesma esperança de vida eterna que eu tenho, você também tem, porque o Espírito Santo planta isso em nossos corações. Irmãos, se nós fazemos parte do mesmo corpo, somos unidos pelo mesmo Espírito. Então como é que nós vamos deixar, irmão, coisas externas, permitir que coisas externas quebrem essa unidade entre mim e você? Como é que nós vamos abrir espaço, então, para que coisas externas quebrem essa unidade que existe entre mim e você? Se nós fazemos parte de um mesmo corpo, se nós somos unidos pelo mesmo Espírito e se nós temos a mesma esperança. Agora ele vai no versículo 5, ele vai aumentar isso aí, ele vai ampliar. Ele já falou aqui no 4 que há um só corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja. E nesse corpo todos nós estamos unidos através do mesmo Espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Que essa união no Espírito, ela coloca em nós a mesma esperança. Mas agora no 5 ele vai dar mais uma ampliada. Aí ele vai dizer que há um só Senhor. Ele está apresentando motivos, irmãos, para que não haja quebra da unidade. Há um só Senhor. Quero ler com a igreja 1 Coríntios, capítulo 8, verso de número 6. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas, e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem, e por meio de quem nós também existimos. Vou ler de novo. Para nós, porém, há um só Deus, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos. E um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem nós também existimos. Você vê quem é que nos une, irmãos? Você vê quem é que traz unidade a mim e a você? Eu que vim lá do Nordeste, você que veio lá do Sul ou do Norte. Você vê quem é que nos une? Nós não somos unidos por afinidades, irmãos. Muitas pessoas são unidas por afinidades, né? Eu gosto disso, Mateus também gosta,
E nós somos amigos por causa das nossas afinidades. Mas aqui na igreja não se trata disso, irmãos. Nós não somos unidos por afinidades. Nós não somos unidos por afinidades, por pensamentos que temos iguais, irmãos. Nós somos unidos por Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. São eles que nos unem. São eles que nos unem. Não é porque nós temos afinidades e gostamos das mesmas coisas, não. Irmão, nós somos unidos pela unidade do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos une. Esse credo da igreja primitiva, irmãos, de lealdade a um único Senhor. A igreja, desde sempre, irmãos, ela foi unida por isso, por crer em um único Senhor. Ele é nosso Senhor, pois comprou na cruz e devemos honrá-lo. Se Cristo é honrado e cultuado como único Senhor, nem ambição pessoal, nem espírito partidário, nem disputa acerca de questões secundárias quebrarão essa unidade. Vamos repetir. Se Cristo é honrado e cultuado como único Senhor, não vai ser minhas ambições pessoais, nem espírito partidário, nem disputas acerca de questões secundárias que vão quebrar a unidade entre nós. Porque quando nós santificamos Jesus como Senhor em nossos corações, irmãos, todas as outras coisas, elas são secundárias. Tá? Não são minhas ambições pessoais que vão quebrar essa unidade. Se eu santifico Cristo como Senhor em meu coração. Muitas vezes existem disputas sobre questões, irmãos, secundárias, né? Questões secundárias que podem ser deixadas para lá porque eu tendo razão ou não, isso não vai mudar em nada. Mas aí muitas vezes eu quero impor aquilo que eu penso. Eu quero que a minha razão prevaleça. E eu quebro muitas vezes a unidade com meu irmão por causa de uma coisa frívola, irmão. Pense nisso. Pense nisso. Aí ele falou de um só Senhor, agora ele vai falar mais uma coisa. Uma só fé. Mais uma coisa que nos une. A nossa fé. Essa fé é a mesma fé que foi dada aos santos. Judas, versículo 3. O Senhor, ali em Judas, ele nos manda batalhar pela fé que foi dada aos santos. Só que essa fé, irmãos, que nós temos que batalhar por ela, não é a fé histórica, miraculosa ou temporal, mas a confiança real e genuína por meio da qual abraçamos Jesus como único Senhor. Essa é a fé que nos une. Essa é a fé que nos une. A fé que nos une é a fé real e genuína por meio da qual nós abraçamos Jesus Cristo como único Senhor. Sabe aquela fé que foi gerada no teu coração no dia da tua conversão e você abraçou Jesus como Senhor da tua vida? Essa fé que une a mim e a você. Porque é essa fé que foi gerada no teu coração, que foi gerada no meu também. Que Jesus é aquele que é o Salvador, é o dono da minha vida. Essa fé não é aquela fé simplesmente porque eu recebi o milagre. Porque essa fé do milagre, irmão, a fé de quem recebeu o milagre é uma fé que passa. Né? É uma fé que passa. Recebi um milagre há 10 anos atrás, já recebi, né? Essa fé, ela passa.
Mas a fé, irmãos, genuína, a fé genuína, por meio da qual nós abraçamos Jesus como único Senhor, essa é a fé que une a mim e a você. Porque essa é a fé verdadeira, você sabia, irmão? A fé que te leva a abraçar Jesus como Senhor, Salvador da tua vida, essa é a fé genuína. Porque muitas vezes, irmão, você tem aquela fé, como ele diz, a fé histórica. Aí você olha, né, aquela fé histórica, a história de Jesus, como eu falei já algumas vezes aqui, quando eu lia, né, uma vez lendo, não sabia nem o que era Bíblia. Ainda na minha adolescência, eu li aquela história de José, irmão, como tudo que aconteceu com ele ali, né, verdadeiramente, eu chorei, eu falei, é uma coisa maravilhosa. A fé, irmão, que nos une não é a fé histórica. Não é a fé nas coisas. Não, irmãos. A fé que nos une é a fé genuína, que nos leva a abraçar Jesus como Senhor, primeiramente, e depois Salvador das nossas vidas. Então, nós já temos aí 2 pontos em comum. Um só Senhor, uma só fé. Aí ele vai dizer também, um só batismo. No batismo repousa a evidência de que toda sorte de pessoas, sem qualquer discriminação, participa da graça de Deus. O que é esse um só batismo, irmãos? Não é um só batismo, não é ser batizado uma vez só, mas esse um só batismo, ele se refere no mesmo batismo. Ele se refere ao mesmo batismo meu e você. O que é o batismo? Nós temos aprendido isso, não temos? O batismo é a nossa confissão para a igreja e para o mundo que agora nós somos do Senhor. Quando nós nos batizamos, nós confessamos diante da igreja e diante daquele cristão lá fora: eu morri para esse mundo e nasci de novo para o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando eu me batizei, eu confessei isso. Quando você se batizou, a tua confissão foi a mesma que a minha. Então o nosso batismo é o mesmo. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Essa tríade poderia ser definida assim: um só Senhor, em quem todos nós cremos e fomos batizados. Bom, nós poderíamos definir isso dessa forma: um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Senhor, em quem todos nós cremos, fé, e fomos batizados. Um só Senhor, uma só fé e um só batismo. Irmãos, ouvindo essa pregação até agora, você consegue ver o elo dessa corrente que une eu e você? Você viu todas as coisas até agora que nos unem? Nós não somos unidos por afinidade, irmão. Afinidade não é o que nos une. Nós até temos algumas afinidades, né? Mas tem coisas que você gosta e eu não gosto. Tem coisas que eu gosto e você não gosta, não dá a mínima importância. É verdade? Não é verdade isso? Tem coisas que você gosta, irmão, que, sinceramente, eu não dou a mínima importância. E tem coisas que eu gosto que você não dá a mínima importância. Irmãos, eu conheço muitos irmãos que gostam de brincar de videogame. Irmãos, eu nunca gostei de brincar de videogame. Eu nunca gostei. Eu gosto de futebol. Tem irmão aqui que nunca gostou de futebol na vida. Isso é normal. Então, irmãos, nós não somos unidos por afinidades. O que une
o que nos une é algo muito maior, irmãos. É algo que o mundo não pode compreender. É algo que o mundo não pode compreender. O mundo não consegue compreender. O pastor Alexandre ir na minha casa e a gente fica lá 4 horas conversando e não faltar assunto. Entendeu, irmãos? O mundo não pode compreender a unidade da igreja, a unidade do corpo de Cristo. Versículo número 6. Um só Deus e Pai de todos. Vou repetir. Um só Deus e Pai de todos. De todos aqueles que estão ligados ao corpo de Cristo, esse Deus é Pai de todos. O qual é sobre todos, ele governa sobre todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, que fazem parte dessa unidade. O Senhor é Pai de todos e governa sobre todos. Age por meio de todos e está em todos. Ele coloca bem isso nesse versículo, né, irmãos? Mostrando, mais uma vez, o tamanho dessa unidade. Esse Deus é Pai de todos. Somos filhos do mesmo Pai. Esse Deus é sobre todos. Ele governa sobre todos esses filhos. Ele governa sobre todos os filhos. Age por meio de todos. Deus age por meio de você, irmão. Você pode evangelizar que o Espírito Santo vai agir por meio da tua vida. Você pode testificar de Jesus Cristo, irmãos. Deus age por você. Primeiramente, Ele é teu Pai. Ele governa sobre você e Ele age através de você. E mais uma coisa, Ele está em todos através do seu Espírito. Irmãos, vendo esse último versículo, como pode não haver unidade entre eu e você? Como pode não haver unidade no meio da igreja? Como que eu posso ser unido com o Gustavo, com o Everton, e não ser unido com o Mateus, segregar o Mateus, colocar o Mateus de lado, porque ele pensa diferente de mim? Como que a irmã fulana pode segregar a irmã cicrana, porque as duas não têm idades iguais ou não... Irmãos, isso não existe, irmãos. Isso não existe, isso é coisa carnal. A carnalidade pode quebrar nossa unidade, irmão, porque a carnalidade é pecado. Carnalidade é pecado, irmãos. Como eu posso me relacionar com o Sidney porque ele é marido da minha filha e não me relacionar com o irmão Ramon? Porque eu estou conhecendo ele agora. Sabe o que eu estou fazendo, irmãos? Estou deixando de cuidar de uma parte do corpo. Estou deixando de cuidar de parte do meu corpo, irmãos. Quando você vai tomar o teu banho diário, você cuida de todas as partes do corpo da mesma forma. Você se preocupa, sabe, com todos os detalhes do teu corpo, porque é teu corpo. E o que eu estou dizendo, irmão, é que você tem que se preocupar com cada irmão, porque todos eles fazem parte do corpo de Cristo e você também faz parte desse corpo. Irmão, quando você vê seu irmão errando, converse com seu irmão, repreenda ele se necessário, irmão. Sabe por quê? Porque quando você repreende o teu irmão, você está cuidando do corpo. Quando você... Ouça bem. Quando você repreende o teu irmão que está no erro, você está cuidando do corpo.
Cuidar do corpo, irmão, não é apenas aquilo que nós falamos, convidar para tomar um café em casa e achar que só isso é cuidado. Cuidado é em todas as áreas, irmão. Em tudo aquilo que o teu irmão precisa, porque ele é unido ao corpo de Cristo como você. Amém? Queria trazer algumas aplicações. Todo aquele que nasceu de novo, recebe do Espírito Santo capacidade para viver de forma antagônica àquela qual ele vivia. Todo aquele que nasceu de novo recebe do Espírito Santo capacidade de viver de forma contrária, antagônica à forma a qual ele vivia antes. Por que ele recebe capacidade, irmãos? Porque não existe alguém que possa dizer, eu sou a habitação do Espírito Santo, e dizer, não, mas eu sou escravo do pecado. Mentira. Se é escravo do pecado, então o Espírito Santo não habita. Tá? Ah, mas eu sou a habitação do Espírito Santo, eu nasci de novo, mas eu ainda continuo escravizado pelo mundo, escravizado por Satanás, então nunca nasceu de novo. Não existe pessoa que seja habitação do Espírito Santo e diga, eu sou escravo do diabo, eu sou escravo do pecado. Se é escravo do pecado, o Espírito Santo não está aí. Peca, mas não é escravo. Peca, porque muitas vezes está descuidado. Tem ali como podemos dizer, o acidente de percurso. Ou peca, porque está tão fraco, porque não ora, porque não lê a palavra de Deus, não se alimenta, não mantém comunhão com outros irmãos, se distanciou da igreja. Vai viver numa vida de dificuldade, irmãos. Mas capacidade você tem. Não sua, mas de Deus. Mas de Deus. Mas todo aquele que tem o Espírito Santo, ele recebe do Espírito do Senhor capacidade para viver de uma forma totalmente contrária da forma que ele vivia. Segundo ponto, irmãos, é nossa obrigação preservar a unidade do corpo de Cristo. No corpo de Cristo. É nossa obrigação preservar essa unidade. Todos nós, irmãos, somos pessoas inteligentes. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. Então todos nós temos que lutar, que zelar para preservar essa unidade no corpo de Cristo. Se alguém está se distanciando de alguém, irmão, você como membro do corpo de Cristo tem a função de fazer esse membro se aproximar um do outro. Tá? Tem a função de fazer com que esse irmão se aproxime um do outro. Não, irmão, mas é que eu não entroso muito. Irmão, vem cá. A gente vai se entrosar. Aquele irmão é uma bênção. Aquela irmã é uma bênção. Não é que ela é meio tímida, mas ela é uma bênção. Vamos lá. Vamos se aproximar. Não, aquele irmão é assim, mas ele é uma bênção. Não, vamos tomar um café com ele qualquer hora dessa. Vamos tomar um café nós três, eu e você que tem mais afinidade. Vamos tomar um café com aquele que você tem menos afinidade. Você vai ver, ele é uma bênção, rapaz. É porque tu nunca parou para conversar com ele. Mas ele é uma bênção.
Essa é a nossa forma de agir, irmão. Para preservar. Não é porque eu tomo mais café com o pastor Alexandre que a gente não vai tomar um café junto com o Ramon. Não, vamos tomar um café junto. Você vai ver, o irmão Ramon, o irmão Ramon é uma bênção. Você vai ver que você, né, ele mora um pouco longe, então a gente não tem muito papo com ele, mas aquele irmão é uma bênção. Você vai ver. Quando a gente passar uma horinha junto ali, você vai ver como é que ele pensa. Aí sabe o que vai acontecer com a gente, irmãos? Nós nunca vamos virar uma igreja de Corinto. Nós nunca vamos virar uma igreja de Corinto. Onde se pega meia dúzia aqui, forma um grupo aqui, meia dúzia forma outro grupo. Aí nós temos dentro da igreja o grupo do Pedro, temos dentro da igreja o grupo do Paulo, o grupo do Apolo e o grupo de Cristo, que é o pior de todos, né? O grupo de Jesus, então, é aquele pior de todos, que não precisa de liderança, não precisa de irmão para caminhar junto, eles são autossuficientes. Nossa obrigação, irmão, bota no teu coração, obrigação, preservar a unidade da igreja. Tem alguém que está ficando de fora, vamos puxar para dentro. Tá? Tem alguém ficando de fora? Vamos puxar para dentro. Tem alguém que está deslocado? Vamos chegar 2, 3 naquele irmão, vamos envolver ele, vamos colocar ele nas nossas conversações. Ah, tem alguma irmã que está ficando de fora? Porque é mais velha? Porque é mais idosa? Né? Ou porque é muito jovem? Não, vem cá. Vamos para cá, qual é o problema? Nossas conversações são espirituais. Nossas conversações todo mundo pode participar. Né? A conversa dos jovens aqui, a senhorinha pode participar porque é conversa sobre o reino de Deus. Não, a solteira pode participar da conversa das irmãs casadas. Aqui nós somos todas irmãs. A diferença entre nós é que nós já casamos e ela ainda não. A conversa aqui, tem o pessoal que conhece mais aqui da teologia, está fazendo seminário, vamos puxar todo mundo junto. O irmão que não está fazendo nada vai aprender com a gente um pouco aqui na nossa conversa. Não vai ficar ninguém de fora. Não vai ficar ninguém de fora. Meus irmãos, isso é unidade. Isso é unidade. Mas eu vou conversar ali com os irmãos ali, mas aquele irmão, deixa ele cantar num... Irmãos, existe isso. Todos nós podemos sentar e conversar. A Bíblia nos ensina algo, irmãos, muito importante. Quais são nossas conversas? Quais são as nossas conversas? Quais são os nossos diálogos? Então, nossos diálogos, irmãos, não existe ninguém que precise ficar de fora. Porque nossos diálogos, eles giram em torno de coisas edificantes. Nossos diálogos, eles giram em torno de coisas pertinentes ao reino. Os nossos diálogos, eu posso edificar a vida do Diego e ele edificar a minha vida. Hoje, quando, né, até tomei uma olhadinha do pastor, mas hoje, quando o pastor começou a falar sobre Tessalonicenses ali, eu olhei para trás e dei uma chamadinha do Diego, porque era justamente o que a gente estava conversando na que a gente ia para Morato, né? Sobre a questão da ressurreição, né, Diego? Dessa questão de vida após a morte, a gente estava conversando justamente sobre isso. Então, quando o pastor começou a falar na abertura, né, eu dei uma olhada para trás para falar com o Diego. Diego, o assunto que a gente estava falando ontem, né, sobre aqueles que ressuscitarão, como é que vai ser, né? A gente estava conversando justamente sobre isso. Então, nossas conversações, irmãos, e as irmãs estavam no carro lá ouvindo a nossa conversa. Não existe conversa distinta. Porque quando eu quero conversar com o irmão algo que é só eu e o irmão, a gente chama ele lá no escritorinho, né, pastor? A gente chama o bate-papo em outro local, não é aqui da igreja, tá, irmão? Tem um escritorinho lá que nós improvisamos lá em casa lá. Tem alguns irmãos que já tiveram a honra de dar uma passadinha lá. Tem outros que ainda vão passar, né? Tem outros que ainda vão passar, mas alguns já passaram. Amém? E para finalizar, irmãos, há um só Senhor. Um só Senhor. E esse Senhor, irmãos,
Ele é meu pai, ele é teu pai, ele é pai de todos. Ele é pai de todos aqueles que foram colocados na família de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Esse Deus é pai de todos. E se esse Deus é pai de todos, irmão, significa que eu e você, nós somos irmãos. A nossa filiação é a mesma. Nós somos filhos do mesmo pai. E esse pai, ele é sobre todos nós, ele fala em todos nós, ele age através de todos nós e ele é por nós. Então nós somos, sabe o que, irmãos? Uma família. Nós somos uma família. E o interessante das famílias, irmãos, é que pode acontecer qualquer coisa, mas eles nunca se separam. Eles nunca se separam. Eles nunca me... Eu posso ter tido um problema com meu irmão. Isso eu estou falando da família natural. Mas se alguém vier bater no meu irmão, eu vou defender o meu irmão. Porque a gente nunca se separa. A família de Deus, ela precisa ser dessa forma, irmão. Ela precisa, mesmo nas suas diferenças, elas têm as suas diferenças, mas elas nunca se separam. A única coisa que pode, irmãos, fazer com que nós tenhamos alguma divergência é com relação àquilo que é isso aqui, ó, a palavra do nosso Deus. Nós não aceitamos distorção, nós não aceitamos heresia. Mas todas as outras diferenças, irmãos, nós temos capacidades dadas pelo Espírito Santo para passar por cima dessas diferenças e nos mantermos unidos. Amém? Gostaria de orar com a igreja nessa manhã em nome de Jesus. Você que pode, se coloque de pé. Meu Pai, nosso Pai, soberano e santo, é em nome do Teu Filho Jesus, nosso Senhor e Salvador, que nós vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Como é gratificante, Senhor, podermos compartilhar a Tua palavra. Como é gratificante saber, Senhor, que somos uma família, que somos filhos de um mesmo Pai, que nos elegeu nele antes da fundação do mundo, na eternidade, para que nós fôssemos seus filhos. Bendito seja o Teu nome, meu Senhor e Salvador. Bendito seja o Teu nome, porque eu que estava morto em meus delitos e em meus pecados, o Senhor me colocou para fazer parte dessa maravilhosa família, fazer parte do Teu corpo, fazer parte da comunhão dos santos. Eu que estava totalmente perdido, longe de Deus, separado da comunidade de Israel, o Senhor me colocou nessa família, pelo Teu sangue vertido naquela cruz. Quão maravilhoso é, Senhor. Quão maravilhoso e incompreensível para mim é e dimensionar o Teu amor pelas nossas vidas, o Teu amor pela minha vida. Eu que, Senhor, outrora amava o pecado, como, Senhor, o pecado era prazeroso para mim. Hoje, quando lembramos, Senhor, da maneira que vivíamos, nos sentimos envergonhados perante a grandeza e a beleza da Tua santidade. Quando imaginamos a forma como vivíamos, Senhor, longe de Ti, sem esperança nenhuma, levado por todo lugar cativo pelo diabo, Senhor, como um cachorro preso por uma corrente. Era assim que nós vivíamos, era assim que eu vivia. E hoje eu faço parte da Tua família. Então, Senhor, como
Como não suportar o meu irmão em amor? Como não, Senhor, ter paciência com os defeitos do meu irmão, assim como ele tem paciência com meus defeitos? Porque não somos perfeitos, Senhor. Temos deficiências, mas uma coisa nós temos em comum: o Senhor. O Senhor é o Deus da nossa vida. O Senhor é aquele que nos amou, estando nós mortos em delitos e pecados. O Senhor nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos e sabemos que isso não vem de nós. Não vem de nós. Não temos participação nenhuma, Senhor, nesse tão grande processo de salvação. A única coisa que cooperamos foi com o nosso pecado. Mas o Senhor nos deu vida, para a glória do Teu nome. Colocou fé em nossos corações. Não a fé, Senhor, pelo milagre que aconteceu, não. A fé que nos leva a reconhecer que o Senhor é o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E que prova o seu amor para conosco, em que teu filho, morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Obrigado, Senhor, por tão grande amor. Obrigado por tão grande graça e merecida em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.